No sexto episódio da segunda temporada de The Wheel of Time, Loial, o nosso Ogier favorito e até agora o único na adaptação, é coagido pela insuportável High Lady Suroth a mostrar aos seus cortesãos a Tree Singing, a sua canção que faz plantas crescerem. A gente percebeu que esse foi um momento de grande humilhação pro Loial, porque o Tree Singing é algo especial, meio que sagrado pro povo Ogier. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa magia Ogier e que não é o único segredo desse povo. Para começar, a gente precisa entender quem são os Ogier. E no The Wheel of Time Companion nos conta que são uma raça de gigantes não humanos, que tem características especiais, que são pessoas bondosas, que são bravas quando necessário, notáveis por seu amor pelo conhecimento e extraordinário trabalho com pedras e com plantas, principalmente as grandes árvores encontradas nos Steading, nos pousos, que são aquela área do mundo, é como se fosse uma reserva protegida onde os Ogiers moram. São pessoas sensíveis quanto aos locais, podem sentir a presença dos Forsaken e sentir a presença do mal em lugares como Shadar Logoth de forma muito mais acurada do que outras pessoas. Os Ogier também conseguem enxergar muito melhor a luz da lua de noite, do que os humanos. E um dos maiores segredos dos Ogier, e que a gente não foi apresentado para esse segredo ainda na série, porque, como eu disse, o Loial é o único Ogier que a gente conhece até agora na adaptação, eles não são originários da Terra, eles não são originários do mundo de The Wheel of Time, mas esse é um segredo que nem as Aes Sedai atuais sabem, mas que era conhecido pelo Salão dos Servos, pelos Aes Sedai que trabalhavam em conjunto durante a Era das Lendas. Uma outra característica é que os Ogier têm corpos muito mais resistentes, o que faz com que eles vivam muito mais do que humanos. E os Ogier tiveram um papel importante durante vários momentos históricos e durante vários conflitos em The Wheel of Time, inclusive atuando como polícia durante a Era das Sombras e também oferecendo asilo, oferecendo santuário aos Aes Sedai, homens que estavam naquele começo ali da mácula de Saidin. Eles estavam enfrentando os primeiros sintomas da corrupção da metade masculina do poder único. Só que infelizmente não poder canalizar, por estarem dentro do santuário dos pousos nos Steading, onde não é possível tocar a fonte única, esses homens acabaram ficando muito incomodados, se tornando um fardo muito grande, e aí eles acabavam saindo do pouso, e isso não foi suficiente para parar a quebra do mundo. E é nessa época, quando Saidin foi maculado e que os Ogier ofereceram santuário para os homens Aes Sedai, que foram criados os caminhos, que são essas passagens que cortam tempo e espaço em uma dimensão paralela muito próxima da dimensão onde a gente vive na história. Os caminhos, eles foram criados do lado de fora dos santuários Ogier, do lado de fora dos pousos, E eles serviam para ligar um pouso ao outro. E durante a época que foi dado o santuário para os homens Aes Sedai, eles meio que pagaram os Ogier. Não é nem pagaram, Eles compensaram a gentileza dos Ogier e a bondade e o acolhimento deles, fazendo os caminhos, com uma passagem do lado de fora de um pouso e que dava acesso a uma passagem do lado de fora de um outro pouso. Claro que sempre do lado de fora, porque dentro dos pousos Ogier não é possível canalizar. E esses caminhos foram feitos usando um terangreal chamado de talismã, E aí, para acessar os caminhos, você precisa de um portal. E esses portais são feitos em pedra, e para fazer eles foi utilizado o trabalho dos Ogier. Então, os caminhos, por isso que o Loial sabe sobre os caminhos, porque os caminhos foram criados numa parceria entre Aes Sedai e Ogier. Infelizmente, com a quebra do mundo e a reconfiguração espacial da Terra, muitos pousos foram perdidos e os Ogier sobreviventes ficaram exilados e vagantes pelo mundo procurando seus pousos perdidos. Também no Companion, The Wheel of Time Companion, a gente tem uma passagem sobre o Loial. Como eu disse, o nosso Ogier favorito. Lá fala que o Loial é um jovem Ogier que quer conhecer o mundo, ele quer ter aventuras. Isso já o destaca do povo Ogier, porque o povo Ogier fica ali adquirindo conhecimento dentro dos pousos e completamente hoje em dia, afastados das contendas e das confusões do mundo fora dos pousos, Eles que se envolveram tanto nas guerras humanas durante a Era das Lendas e tiveram que pagar um preço muito grande por isso, agora eles ficam quietos e recolhidos em seus lares. Claro que a inspiração principal do Robert Jordan para fazer os Ogier foram
os ogros, essas criaturas encontradas em várias mitologias. Mas ele não apenas se inspirou, ele foi lá e subverteu de uma forma muito bacana. Enquanto os ogros são descritos como gigantes humanoides muito fortes, também muito mal educados e que em uma história ou outra acabam também comendo bebês humanos, os Ogier, eles só são grandes e muito fortes, mas eles são muito educados, muito prestativos, amantes do conhecimento e muito ligados à natureza. Então, enquanto os ogros têm essa relação de destruição com a natureza e com os humanos, os Ogier têm uma relação completamente contrária, né? Eles têm uma relação de nutrir através do tree singing e de nutrir um bom relacionamento com a humanidade como um todo. O que faz dos Ogier os precursores do Shrek da DreamWorks. Também na mitologia, os ogros, eles são muitas vezes confundidos com os trolls. E a gente chega em The Wheel of Time também com essa confusão com os Ogier por causa do seu tamanho e talvez da sua aparência, que seja um pouco estranha à maioria das pessoas, porque os Ogier, eles não são vistos comumente por toda a população do mundo. Algumas vezes eles são confundidos com os Trollocs, que são os soldados das sombras, e sim, os Trollocs têm esse nome por causa dos Trolls. Só que há uma outra camada, a gente pode dizer que Robert Jordan usou de inspiração para criar os seus gigantes Ogier, e essa camada está intrinsecamente ligada com as histórias arturianas. Por que não, uma vez que a gente tem vários exemplos em The Wheel of Time de inspirações em histórias do ciclo arturiano. A gente tem, por exemplo, Lan, que vem de Lancelot. A gente tem o Arthur Pendragon, que é o Arthur Hawkwing, que é uma referência ao rei Arthur. A gente tem Tar-Valon, que é uma referência à ilha de Avalon, a ilha mítica, mágica, onde viviam as feiticeiras e onde o corpo do rei Arthur é levado para repousar até que venha o grande momento de necessidade da Britânia e ele retorne para salvar a sua terra. Em The Wheel of Time, quando conhecemos os caminhos, essas passagens já estão corrompidas por um mal comedor de almas, um vento comedor de almas, digamos assim, que é Machinchim, que tanto é atraído por canalização quanto ele completamente odeia as canalizações do poder único, né? Diferente da série, onde é preciso canalizar para entrar e sair, nos livros os portais são acessados com você mexendo uma folha de avendessora que fica do lado de fora, uma do lado de fora e uma do lado de dentro de cada portal que dá acesso ao caminho. Só se canaliza nos livros para entrar num portal para os caminhos quando essa folha está danificada. Só que na série a gente viu que se canaliza uma folha de avendessora, a gente vê a Moraine canalizando e as formas que ela canaliza, né, formam uma folha de avendessora. Isso é a Moraine, porque como a gente viu na segunda temporada, para uma Forsaken, para uma Aes Sedai da Era das Lendas corrompidas como a Lanfear, bastou basicamente um mover de dedos e ela consegue abrir um portal para os caminhos. Esteticamente, a gente também tem diferenças nos portais dos caminhos da série para os portais dos caminhos nos livros. Na série, a inspiração são as entradas para os templos hindus em Bali, mas nos livros eles parecem ser inspirados em Stonehenge, ela mesma, a famosa construção neolítica encontrada em Wiltshire, no sudeste da Inglaterra, e cujo propósito desafia a compreensão de arqueólogos há séculos. Até hoje, ninguém sabe exatamente para quê, por quê e muito menos como Stonehenge foi construída. E aí, quando você tem várias dúvidas assim sobre alguma coisa, geralmente vão surgir lendas que tentam explicar essa coisa. Onde a gente pode encontrar talvez a grande inspiração para o Robert Jordan é Historia Regum Britanniae, ou A História dos Reis da Britânia, o mais importante volume sobre a formação da Britânia, escrito pelo monge Geoffrey de Monmouth. Os manuscritos são basicamente uma ficcionalização da história da Britânia, desde o suposto assentamento fundado por Brutus de Troia até Rei Lear, que Shakespeare chamou de Rei Lear, passando, claro, pelo lendário Rei Arthur. Então a gente pode entender ali que Robert Jordan, como um grande fã do ciclo arturiano, dos mitos sobre a formação da Britânia, deve ter tido contato com um desses textos, pelo menos em suas versões modernas, adaptadas, mas ele provavelmente teve contato com esses textos. E aí a gente pode, sem muita extrapolação, dizer que foi daí que ele tirou a inspiração para a construção dos portais do caminho e para essa construção ser um trabalho em conjunto entre os Aes Sedai, entre os magos
e os Ogier, os gigantes de outro mundo. No manuscrito da História Regum Britanniae, a gente tem várias ilustrações, né? No original tem várias ilustrações lá daquele jeitinho bem medieval que a gente entende como eram aqueles livros. E numa dessas ilustrações, quando se fala da construção de Stonehenge, a gente tem o mago Merlin sendo auxiliado por gigantes, né? E o gigante coloca aquelas pedras enormes, tanto as duas verticais quanto a pedra horizontal que fica acima delas. E aí quando você olha essa imagem, você tem um mago sendo auxiliado por um gigante e eles formam algo como um pórtico, um portal. É de você pensar que sim, ali está sendo ventilado, que aquilo é uma passagem para outro mundo. Acontece que essa ilustração, apesar de ser muito antiga, na verdade ela é muito recente em relação ao tempo em que Stonehenge foi construído, né? Nessa lenda a gente tem o Merlin, que seria um contemporâneo celta, ele seria um druida, né? Um mago do povo celta, um mago ali do povo britânico, do povo originário daquela terra. Só que Stonehenge não foi construído pelos celtas. Stonehenge foi construído ainda no período neolítico. Quando os celtas aparecem na Britânia, quando os celtas desenvolvem a sua cultura, as suas sociedades, Stonehenge já é muito antigo e eles já não sabem como que aquelas pedras chegaram ali e qual o propósito daquela construção, aliás, daquelas construções, porque Stonehenge, que é o mais famoso e maior, é apenas uma de algumas das construções semelhantes que tem nessa área da Inglaterra. Nos livros, a configuração do Portal dos Caminhos, né, a arquitetura desses portais é mais ou menos como essa de Stonehenge, né, onde a gente tem uma pedra horizontal sendo sustentada por duas verticais, formando ali aquele pórtico. Na série de TV, a gente tem como inspiração clara o Portal de Randara, que foi construído no estilo Kandibentar ou Estrada Partida, que especificamente dá acesso não a um templo hindu, mas a um resort de golfe, então é bem menos mágico, bem menos religioso. Mas aí a gente volta pro modelo dos livros e Geoffrey de Mormon não tirou essa história de Merlin sendo ajudado por gigantes do nada. Era uma crença dos celtas de que essas construções neolíticas teriam sido feitas por gigantes e gigantes vindos de outros mundos. Então a gente tem os gigantes vindo de outros mundos, os Ogier, que são gigantes que vieram de outro mundo, mas isso é um segredo deles, segredo que eles guardam hoje em dia, porque as Aes Sedai atuais não sabem. Então a gente tem toda essa inspiração, toda essa ligação das lendas arturianas, das lendas dos celtas, como inspiração do Robert Jordan para construir os seus Ogier, também essa relação entre os Ogier e os Aes Sedai. Os Ogier também se encaixam num outro mito folclórico, só que esse bem mais recente, que é dos Green Men, os Homens Verdes. E quem são esses Green Men, né? Na verdade, a lenda dos Green Men, ela foi fabricada por uma senhora que, ao ver em igrejas, né, aquelas formas arquitetônicas que são rostos humanos ou humanoides, cobertos com vinhas e tal, né? É só uma firula, um floreio arquitetônico em várias construções. Ela pensou, que coisa interessante, parece que temos ali algo mágico, parece que temos ali algo folclórico, né? Isso não existia, não era nada mágico, não era nada folclórico, era apenas um artifício de construção, de embelezamento arquitetônico. Mas aí ela criou essa história e a gente tem agora, digamos que o arquétipo seria, né? Um tipo folclórico do Green Man, que é essa criatura mágica que tem uma ligação muito forte com a natureza. Alguns exemplos famosos de Green Man nós temos Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, e também os entes de Tolkien, os entes do Senhor dos Anéis. Mas seja qual for o ângulo, os Green Men, eles simbolizam comunhão com a natureza, e em Wheel of Time nós temos dois exemplos. O Guardião do Olho do Mundo, Somesta, o último Nin vivo, a quem Loial chama de Irmão Árvore, e o próprio Loial e todos os Ogier capazes de entonar a Tree Singing, a canção que faz as plantas crescer. E os Ogier, eles também são chamados de Alantir em The Wheel of Time, então a gente tem essa ligação deles, né? Alantir é Irmão Árvore, então nós temos essa ligação deles com a natureza, com nutrir a natureza, parecida também com a ligação dos Nin, quando Nomesta, que na verdade é o último Nin dessa história. E o Tree Singing, né, que é essa vocalização mágica, ou seria científica, né? Porque em The Wheel of Time, o que é ciência, o que é mágica, né? Mágica é só ciência que a gente não entende. O The Wheel of Time é desenvolvido mais ou menos desse jeito. E a Tree Singing é essa vocalização que faz essas árvores crescerem. E aí no presente da narrativa, só os Ogier que tem capacidade de fazer a Tree Singing. Mas durante a Era das Lendas, nós tínhamos todas as canções do crescimento, né? Nós tínhamos épocas específicas em que, por exemplo, Ogier se juntavam a Aiel e faziam as Tree Singing, né? Nós tínhamos as cantatas de semeadura.
E durante essa época, a agricultura do mundo ela se desenvolveu de forma muito potente. A gente tinha uma agricultura no mundo de The Wheel of Time muito mais forte. A gente tinha muito mais alimento sendo produzido no mundo graças a Trissing. E aí a gente volta para aquele começo, para a relação na série do Loial com a Lady Suroth, que foi construída de uma forma muito diferente da relação entre os Ogier e os Seanchan, que é descrita no livro. Nos livros, a relação dos Seanchan com os Ogier é muito diferente. Ela é uma relação de respeito. Os Ogier são imensamente respeitados pelos Seanchan nos livros, né? Porque eles atuam como os vigílias da morte, como a guarda pessoal da Imperatriz Seanchan. Eles usam o mesmo uniforme vermelho e verde dos guardas humanos, mas diferente dos guardas humanos, os Ogier não são propriedade. Eles são pessoas livres que estão ali desempenhando um trabalho e eles não são propriedade da Imperatriz, mas os outros guardas humanos são. Na série a gente entende que isso foi feito pra gente detestar ainda mais High Lady Suroth, né? O fato dela tratar uma criatura tão especial quanto o Loial de forma tão mesquinha, chamar ele de isso e obrigar ele a fazer a Trissing ali pros cortesãos dela se divertirem, ela humilha o Loial de uma forma muito profunda ali. E isso faz com que a gente odeie ainda mais a Suroth. Então é por todo o poder, pela tradição, pela memória Ogier, pelo que a gente sabe dos Ogier, que não foi mostrado ainda na série, pelo que as próprias Aes Sedai não sabem sobre os Ogier, que colocaram o Loial para fazer a Trissing como divertimento barato para os seus cortesãos, é apenas um dos crimes de Lady Suroth, talvez não seja o pior, é um dos piores crimes dessa personagem na série de The Wheel of Time. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos e deixa aí nos comentários qual crime de High Lady Suroth que você achou pior de todos, o que você acha de mais insuportável nela e principalmente me fala o que você mais gosta dos Ogier nos livros e se você não leu os livros ainda, se você gostou do Loial, né? Eu particularmente acho que o Loial deveria ter tido mais tempo de tela, né? Eu entendo que se tem que fazer escolhas para uma adaptação, mas o Loial é um personagem tão querido e assim, apesar de ter tido pouco tempo de tela, eu acredito sim que para muita gente que não lê os livros, o Loial se torna, em muito pouco tempo, um dos personagens favoritos, um dos personagens mais queridos de The Wheel of Time. Eu fico por aqui, depois eu volto com mais conteúdo. Até!